Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui com vocês, em mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está com um convidado especial, o Jurandir lá da Teoria Jeans. Vai estar compartilhando um pouco da sua história aí. Não saia daí, é algo inspirador, algo que vai nos motivar bastante. Você que é empreendedor, tem vontade de ter seu negócio. O Jurandir vai cedeu esse tempo, né? Tirou um tempo aí da sua compartilhar conosco. Antes de passar a palavra para se apresentar, já pedi para você que está chegando aí agora, poder estar compartilhando aí com seus amigos, né? Já aproveita, manda o link aí para seus amigos. Se você ainda não segue nosso canal oficial no YouTube, já vai lá, se segue lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado sempre que chegar, né? Sempre que iniciar uma nova transmissão. Lembrando que essa transmissão oficial pelo YouTube, se você está nos acompanhando aí pelo Instagram, se você mandar alguma mensagem, eu não vou conseguir estar acompanhando pelo Instagram, mas pelo YouTube, se você mandar alguma mensagem, a gente consegue até repassar para o nosso convidado aqui, tá? E antes da gente dar início, quero falar também um pouco sobre o projeto, o que é o podcast, né? Para que a gente está tirando esse tempo aqui, tanto eu quanto o Jurandir. Primeiro, um projeto um pouco filantrópico, né? A intenção aqui é compartilhar conhecimento, Jurandir, com o pessoal aí que quer empreender, quer montar a sua empresa, ou que até está começando o seu negócio, mas tem ainda muita dificuldade, né? Então, a gente criou esse espaço, a gente começou em 2023, já tem um tempinho legal aí, para que a gente pudesse trazer pessoas como você, empreendedores, para poder compartilhar um pouco da sua experiência, da sua vivência, e isso poder também inspirar e motivar outras pessoas. Então, para isso, a gente criou o podcast. A gente fala também além de assuntos de negócio, de empreendedorismo, a gente fala de outros assuntos também, de vida, de sociedade, de política. A gente fez um episódio especial aí na política passada com os candidatos aqui de Trindade. Então a gente fala um pouco de tudo, mas o foco principal é negócios, é falar sobre negócios. Tem um apoio por trás do Varejo Forte, que é a empresa que nos ajuda a idealizar e fomentar esse projeto, e do G4 Cowork, G4 Hub Cowork aqui de Trindade, primeiro Cowork aqui de Trindade. Que é essa estrutura que a gente está aqui hoje, tá? Então você que está nos assistindo, se tem vontade também de fazer seu podcast, de ter o seu próprio podcast, esse espaço aqui, o G4 Hub Cowork, ele loca também, tá? Então, se você tem necessidade, tem essa vontade, está à disposição também. Então, apresentações feitas, faladas, já explicamos um pouquinho sobre o projeto. Vamos conhecer um pouco do nosso convidado, né? Jurandir, você está, primeiramente, obrigado, meu irmão, por ter aceito o convite. E queria que você falasse um pouco, o pessoal que ainda não te conhece, quem que é o Jurandir, da onde nasceu, como que chegou aqui em Trindade, em Goiânia. Contasse um pouquinho da sua história pessoal mesmo, de vida, pra gente. Primeiramente, agradecer aqui a Deus, né, por permitir a gente estar participando aqui do Fortecast. Eu pedi Ele que nos abençoe, nos ilumine aqui, para que tudo que a gente falar aqui contribua de forma positiva para todos vocês que estejam nos assistindo. Isso mesmo. Te agradecer pela oportunidade aqui, estar divulgando, né, nossa marca, contando um pouco da nossa história. E meu nome é Jurandir, né, sou casado com a Dalila, tenho uma filha, a Bianca, e sou empreendedor também, né? Fundador aí da Teoria Jeans, que é o objetivo do nosso bate-papo hoje, falar um pouco sobre empreendedorismo. Isso, bacana, mas assim, a parte, dá para contextualizar mesmo, né? Jurandir de Trindade, nascido em Trindade, como que é? De onde que surgiu esse nome? Rapaz, eu nasci em Anápolis, né? Em Anápolis, aí a gente mudou, ainda recém-nascido pro interior de Goiás aí, foi morando nessas fazendas aí. Meu pai era caseiro, né? Fazenda, então a gente morou em algumas fazendas aí nesse interior de Goiás. Aí com
12 anos a gente mudou para a capital, Goiânia, né? Ficou lá. Lá eu comecei, o primeiro contato com confecção que eu tive foi lá em Goiânia, né? Trabalhei em acabamento, roupa, batia botão, esses serviços catando. Isso novinho ainda. 12 anos, né? 12 anos? 12 anos é o meu primeiro serviço lá. Uhum. Aí a gente mudou para Trindade, né? Eu já estava com 14 anos, se não me engano foi em 2002. E aí eu voltei para a área de confecção de novo, comecei a aprender a costurar aqui em Trindade, né? E aí desde então foi entrando cada vez mais nesse filho único ou tem irmão? Eu tenho uma irmã também. Ela também atua nessa área? Começou, não? Ela atuou por bastante tempo, mas hoje ela é professora. Trabalha na área de educação. Trabalha na área de educação. Saiu da área de confecção, partiu para esse. Tá, mas assim, quando você fala assim, com 12 anos mais ou menos, você já começou a ter algumas experiências, né? Empreendendo, não, trabalhando, né? Mas já era no segmento de confecção. Você trabalhou em outro segmento ou não? Só confecção? Como é que foi a sua? Teve um tempo que já tinha bastante tempo que eu estava trabalhando em confecção, então dei uma cansada, cara, e aí eu comecei a trabalhar na segurança privada, né? Atuei com uns 2 anos como vigilante à noite, trabalhava à noite, né? E nesse período que eu estava trabalhando à noite foi quando eu comecei a trabalhar com facção mesmo, né? E à noite eu trabalhava, né, nesse serviço em Goiânia e durante o dia eu montei a facção, comecei a trabalhar com facção. Então à noite você fazia o serviço de segurança e de dia, para aproveitar o tempo, você já fazia a facção para aumentar a renda também. Isso, para complementar a renda. Então eu tinha 2 rendas ali. Aí o negócio foi melhorando, né? Foi dando certo, eu desisti ficou só capaz de... Fiquei só com empreendedorismo. Porque toma seu tempo todo também, né? Acaba tomando seu tempo todo. E a gente vai aprofundar mais nisso aí, nessa parte aí. Em Goiânia, hoje você mora em Trindade ou Goiânia? Moro em Trindade. Hoje moro em Trindade. Nessa época que você ficou em Goiânia, ficou muito tempo lá? Como que foi, assim, com os 12 anos, né? Eu tinha 12 anos quando a gente mudou para Goiânia e eu fiquei até os 14. Aí com os 14 anos que eu morei 2 anos em Goiânia. Aí eu mudei para Trindade. Aí desde então tô aqui até hoje. Entendi. Mas com certeza, né, Jurandir? Esse período lá também, mesmo com 12 anos que você começou a trabalhar lá, isso já te deu uma experiência, já te ajudou a abrir os olhos, entender um pouco de como que era esse mercado, como que funcionava esse mercado, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Hoje, no dia de hoje, você não é tão velho assim, é mais ou menos da mesma idade que eu, mas na nossa época, assim, ainda trabalhava, né? Criança, entre aspas, ainda trabalhava. Hoje em dia é mais difícil, né? Não se vê tanto crianças trabalhando, né? Mesmo que seja com os pais, tal, não é muito comum. Queria que você falasse um pouco sobre essa importância de você ter começado cedo, mesmo com 12 anos, de você ter começado ali a aprender uma profissão, de começar a fazer algo, e quanto isso te ajudou também no que você faz hoje também. Foi muito importante mesmo, né? O fato de eu ter começado a trabalhar muito cedo, assim, né, nessa área, porque tudo que você passa ali serve de experiência para o que eu faço hoje, né? Então, como eu trabalho com a parte de produção e vendas, na parte de produção, então, eu tenho uma facilidade muito grande, né? Desde esse tempo todo que eu trabalhei dentro de confecção, em acabamento, nessa área. Então, cara, me ajudou muito mesmo. Top. Então, assim, o pessoal que tem vontade também de começar, como que você diria aí, a gente vai ter um momento de dicas lá na frente, né? Mas essa importância de conhecer, né, esse processo. Porque, como você me citou, desde o início você veio pegando lá, você faz ali dentro, foi conhecendo até o dia que você tomou a decisão para falar assim, não, vou empreender, seja com a facção ou depois com a criação da sua própria marca, né? Mas a pergunta é o seguinte, quão importante é para a pessoa também entender esse processo? Que meio que foi natural para você, né, que você estava ali dentro, mas a pessoa que está de fora hoje, então, como que vai fazer para entender esse processo de fabricação? Tem que cair para dentro do negócio mesmo, procurar entender, porque assim, hoje a gente trabalha num mercado que as pessoas ainda, elas, às vezes, querem tirar muito proveito das pessoas que não têm conhecimento, né? Então,
qualquer trabalho que você for precisar que alguém preste para você, é bom você entender bem sobre aquilo ali. Porque senão as pessoas demoram um tempo muito maior para realizar aquele serviço, cobram um preço muito maior. Então acaba. A qualidade, às vezes, te cobra um valor para a qualidade top, mas te entrega Uma qualidade ruim. Então, quem quer entrar tem que procurar entender muito mesmo, sabe? Muito mesmo do negócio. Para não, senão, cara, é muito difícil mesmo. Só para contextualizar, gente, assim, o Jurandir, a gente vai entrar mais a fundo, a marca dele é só jeans ou além de jeans também tem modinha? Tem modinha também, a gente está começando agora com o linho, né? Começando a fabricar também o linho também. Que bacana. Chama Teoria Jeans, tá? Então, assim, é uma marca, como a gente já está abordando aqui, ele já, desde pequeno, já teve essas experiências ali dentro dessa área de produção. Então, isso acaba que o conhecimento, a ideia é tentar extrair o máximo possível dele hoje para te ajudar em casa. Você que às vezes quer começar a produzir, né? Antigamente, né, Jurandir, a parte de confecção em si, eu lembro da época da minha avó, enfim, toda mulher tinha ali uma máquina em casa, tal, então era meio comum, todo mundo sabia, entre aspas, toda mulher sabia costurar alguma coisa. Que fosse uma camiseta, que fosse uma calcinha, uma cueca, alguma coisa que sabia fazer. Mas no dia de hoje não é tão comum, não. A pessoa não sabe. Então a ideia do acesso, né, trazendo o Jurandir aqui para poder compartilhar, que aí fica mais claro para você que está em casa e que tem vontade de empreender nesse segmento. Antes da gente dar sequência aqui, eu tenho um rapaz que está mandando uma mensagem aqui, que é o Ricardo Batista. Ele sempre nos acompanha. Ricardo, estamos de volta. Esse ano já teve alguns episódios, né? Vamos tentar acelerar mais episódios aí. E lembrando vocês também estão nos acompanhando, se quiser mandar mensagem aí, alguma pergunta, a gente vai tentando repassar aqui para o Jurandir. Se a gente não souber, a gente depois responde no privado aí. A gente dá um jeito, não fica ninguém sem resposta, não. Um abraço também para um amigo nosso, que é o Olavo, inclusive que fez a ponte, né? Um amigo também, deve estar nos assistindo aí, Jurandir também. Olá, se tiver alguma mensagem, alguma dúvida aí também, manda para o homem aqui, que o homem está inspirado aqui. Então, voltando para o foco aqui, da questão. Queria que você falasse, Jurandir, um pouco, então, você teve essas experiências lá, a partir do momento que deu então um flash em você, que fala assim, estava lá como segurança, trabalhava de noite, começou a montar a facção. Além dessa questão do complemento de renda em si, o que foi o flash mesmo? Você falou assim, cara, eu acho que dá para ganhar dinheiro com isso aqui. O que aconteceu? O que surgiu de situação na época, você lembra? Então, era a necessidade de aumentar a renda mesmo, cara. Era para ganhar dinheiro mesmo, não tinha outro objetivo, não. Não nada assim muito planejado, não. Não tinha nada planejado, cara. Assim, era para aumentar os ganhos. E aí você começou por qual? Porque facção tem, pelo que eu sei, né? Eu não sou especialista, não, gente. Se eu der gafe aí, vocês não me perdoam. Mas assim, tem várias linhas, né? Por exemplo, um botão, outros acabamentos. Tem umas linhas. Tem sim. Qual que era que você fazia? A minha parte mesmo era a parte de costura, né? Chegava o corte, cortadinho assim, tudo cortado, a gente só costurava, montava a peça inteirinha e devolvia para a pessoa, né? Aí já ia para outro processo de lavanderia, que era jeans, né? Já havia silcados, que já havia tudo, bordado, tivesse bordado, tinha tudo. Aí a parte da gente era só costurar mesmo. Fechamento. Fechamento, que o pessoal costuma falar, fechava e entregava a peça montada. E era mais jeans ou não? Jeans, só jeans, né? A minha produção interna só fabricava jeans. Porque as máquinas é diferente, né? A máquina que faz o jeans não costura malha, não costura um tecido. Então já fala pro pessoal aí, se o cara quiser fazer uma facção que é para jeans, quais são as máquinas que ele vai precisar? Então, o nome das máquinas, às vezes, alguns até se repete, os mesmos. Mas, assim, principalmente para quem quer montar aí uma facção de jeans hoje, ele vai precisar aí de uma ponta alternado. Aí, assim, o kit dela tem que estar todo voltado para jeans. Para jeans, interlock, uma PTF, uma fechadeira de braço, máquina de cois, interlock.
né? Isso é o básico. Isso é o básico, ali, as retas, né? Uhum. E se a gente for falar de investimento hoje, girar em torno, né? Não vamos, precisa ser assertivo. O que ele precisaria investir hoje? Cara, em torno de uns 30 mil dava pro cara começar já. Às vezes até menos, se ele pegar umas máquinas usadas assim. Tem que dar uma pesquisada no mercado assim mesmo, mas... Depende também da facção, no sentido assim, eu vou fazer só isso, só essa parte. Né? Eu falo assim, uma voltada para jeans mesmo, teria em torno de uns 30 mil, às vezes até menos um pouco, entendeu? Nessa faixa. Então, pessoal, já dá para ter uma noção. Mas, em Goiânia mesmo, acho que ali em Campinas, tem uma região lá no pé da 24, né, que o pessoal vende lá. Acho que o pessoal também ir lá, dar uma pesquisada, acho que o segredo disso também é correr, pesquisar, ir atrás da informação, né? E assim, para quem quer investir nessa área de serviço, tem muito, cara, não falta mesmo. Não falta. É uma área que está muito defasada nessa questão. Todo mundo precisando de mão de obra, tá? Facção, entendeu? Tá. Quem quiser investir em questão de... Não falta serviço. Não, serviço não. Falta profissionais para trabalhar. Com qualidade, viu? Principalmente com qualidade. Mas olha só, quando você começou com a facção lá, qual foi o principal desafio seu? Vamos dizer assim, queimava o cabelo da cabeça mesmo? O que era seu maior estresse? Era no sentido de arrumar serviço, produção, ou era mais no sentido de mão de obra? O que foram as maiores dificuldades enfrentadas por você nesse período? Todas essas, sabe, são muito, mas assim, o mais mesmo é falta de conhecimento, né? Porque assim, quando eu comecei sem estar preparado, né? Assim, a gente vai se preparando ao longo do caminho. Mas eu não tinha conhecimento, então eu era costureiro e fui montar a facção. Então, é totalmente diferente. Às vezes tem gente que costura e tem 10 anos, só sabe fazer uma parte da roupa, que era o meu caso. Eu não sabia. Eu sabia pregar o bolso, o nível frente, mas outras partes da peça eu não sabia montar. Então... Esse foi o maior desafio. Foi o desafio conseguir montar uma peça inteira, porque até então eu não sabia, né? Não sabia enfiar as máquinas, porque tem máquina que tem 20 e tantas linhas pra você enfiar lá, entendeu? Quase não usa, mas tem. Então, nem as máquinas eu sabia enfiar totalmente direito. Então, foi aprendendo. E aí, depois foi a parte de serviço também, teve uma época... Não tinha jeito, né? Perguntava pros colegas mesmo, que já estavam há mais tempo no mercado, né? Então, foi... Assim, o meio é unido ou não? Assim? Não, cara, é até unido as pessoas do nosso segmento, assim, ajudam. Pelo menos eu, toda vez que eu preciso de algum colega da área, assim, eles me ajudam, eu também consigo colaborar com eles. Eu acho bem unida a galera aqui, cara. Que mais? Eu acho que é... Hoje você ainda faz facção também ou não? Faço facção ainda, mas assim, já bem pouco em relação ao que eu fazia. Porque assim, a gente tem uma capacidade de produção lá, vamos supor, de 4 mil peças por mês. Certo. Às vezes eu não consigo vender essas 4 mil peças por mês, aquilo que falta ali a gente consegue encaixar peças de produção de outros clientes, de outras marcas. Entendi. Bom, aí quanto tempo você ficou aí com facção até o dia que você falou assim, cara, eu acho que dá pra gente criar um produto nosso, uma marca nossa, tal. Como é que foi a ver? Eu acho que acho que foi em 2011 que eu comecei mesmo, se eu não me engano, foi em 2011 a gente começou com facção. Certo. Aí eu acho que eu fiquei uns 3 anos só fazendo facção. Aí em 2014 eu comecei e falei assim, cara, dá pra ganhar um pouquinho mais, né? Dá pra investir. E assim, tudo ia subindo e o preço da facção que a gente pegava para fazer continuava se mantendo, né? Se era R$7, continuava R$7 e os anos passavam, salário subia, linha subia, tudo subia e o preço. Eu falei, cara, esse trem aqui não vai dar bom não, vou ter que dar uns pulos aqui. Aí comecei, falei, vou fazer a minha própria marca, né? E comecei a fabricar. E aí comecei a fabricar, a gente começou a ir pra feira hippie, né? Vender na feira. E aí, você já dominava, já não estava mais naquele período inicial, agora você já conseguia dominar todo o processo, né? Aí agora já dá para alçar muito mais, né? Sim mesmo. Porque assim, cara, quando você começa é muito difícil mesmo. Às vezes você não dá conta de pôr o serviço para as pessoas certas, aí que você fica perdido. Aí quando eu consegui organizar aquele negócio, ficou organizado, aí eu passei para... Aí a gente produzia no meio de semana, né? Tô dizendo no meio de semana, no final de semana a gente fazia a feira, no sábado e no domingo. A feira hippie. A feira hippie. Até então, nessa época, 2014, a feira hippie ainda estava
tava começando a cair, mas ainda tava bom. É verdade, ainda não estava no auge lá da 44. Não, né? não tava não, ainda você conseguia vender. A gente ia pra feira hippie, não era uma roupa boa igual é hoje, né? Porque hoje a gente tem uma qualidade extraordinária. O público era diferente também. O público era diferente, mas a gente conseguia vender bem, cara. Como que foi a experiência de feira hippie? Ali é pancada, né? Ali é pancada, concorrência demais e assim, lá cara, quando chove lá, meu amigo, o trem lá é tenso, assim, não tem uma infraestrutura, né? Na época não tinha. Hoje tá melhorou mais, né? Melhorou, mas assim, lá, cara, quando a gente tava aqui, chovia, às vezes o vento levava barraca, a água batia na canela, cara, que na água não, que ela lama mesmo, né? Corria ali e eu fiquei pouco tempo. Nossa, cara, ali o rapaz, cara, tem que valorizar o produto que ele compra na feira hippie, porque não é fácil, não. Cara, valorizar também o empreendedor, né, cara? Porque olha pra você ver a dificuldade. Às vezes a pessoa pensa que é só um mar de rosa, né? E isso é só quem vive, só quem passa no dia a dia que sabe, né? A ideia do espaço é até por isso mesmo, né? Para poder trazer um pouco de realidade para as pessoas, que dizer assim, ó, é possível? É possível, cara, mas você vai ter que passar por algumas etapas, né? Algumas etapas. Na Feira Hippie você ficou quantos anos lá, você lembra? Lá eu fiquei, eu acho que uns... Porque eu acho que não chegou nem um ano não, sabe? Foi pouco tempo. Aí veio uma época que eu até parei, teve uma época que foi eu, minha esposa e minha menininha, né? Nós foi pra feira, minha menininha, ela tinha um ano e pouquinho, sabe? E aí, cara, o trem já tava começando a dar uma queda lá na Feira Hippie. Aí nós foi vender uma peça, cara, não fez nem favor. Aí eu falei, não, moço, isso aqui não dá mais não. Aí nós... Uma peça? Foi. Aí nós vendemos uma peça, aí eu falei, não, isso aqui não dá mais não. Aí as peças que a gente tinha, a gente continuou, divulgava aqui no Facebook, né, mesmo, e a gente fingia que, pô, ia na casa, entregava, esperava o povo experimentar, e aquela doidura. Nossa. E aí vendia, e aí passou um tempo, assim, eu parei de ir pra feira, né? Parei até um tempo de fabricar minha própria marca, fiquei só com facção, mas não desisti não. Assim, vou juntar um capital de novo e vou começar. E aí passou um tempo de novo, a gente... Eu ia perguntar disso pra você, porque assim, cara, você sair de Trindade, chegar em Goiânia, Feira Hippie, toda estrutura, monta barraca, você, sua esposa, eu tô aqui imaginando a cena na cabeça. Aí chega ali, vende uma peça, como você mesmo falou, mudar do almoço. Cara, bate um desespero e bate uma vontade de desistir, não bate, não é possível. Nossa, é doido. Tem que ter muita perseverança. Tem que ter. Não sei se nessa época lá, mas assim, eu acho que eu tinha muito mais perseverança do que eu tenho hoje. Eu acho que, não sei, eu acho que... A gente fala isso, mas às vezes no dia a dia, hoje, se for preciso fazer, a gente faz. A gente faz, né? Porque a gente fica lembrando e pensa assim, nossa, a gente era corajoso, né? Então, só vocês aí, viu, pessoal? Tem que pagar o preço para ter as coisas também, tem que pagar o preço. Aí você parou de ir para a Feira Hippie, aí veio outro problema, né? Porque se na feira já não estava vendendo, como é que ia vender esse produto? Então, né? Aí você resolveu parar a marca? A gente não parou a marca totalmente, porque a gente não continuou indo pra feira, mas ainda tinha um estoque, a gente tinha um pouco de roupa, né? E aí aquilo que tinha, a gente foi vendendo, né? A clientela mesmo. Vizinho, que ia traindo ali mesmo, boca a boca, ia vendendo. Assim, aí chegou a parar, realmente parou um pouco, só que assim, aí todo dia que sobrava, eu ia lá e comprava um rolo de tecido. Ia guardando, ia sobrando e guardando. Pra gente dar continuidade, porque por mais que eu tava parado comercialmente ali, mas eu não estava parado de trabalhar naquilo, né, naquele sonho ali, naquele trabalho. Então a gente não tinha parado totalmente. E aí foi dando continuidade. Aí assim, a gente ficou, acho que mais ou menos um ano só produzindo, né? Produzindo as peças, cortando, costurando, produzindo ela. E aí chegou no final de um ano ali, a gente já tinha uma quantidade boa, né? Aí a gente foi onde a gente abriu na 44. Entendi. A gente pegou. Aí já a 44 já estava mais meio bombando aí, né? Tava melhor um pouco. Para quem é da região, né, aqui, sabe bem, né, porque o grande fluxo de Goiânia era a Feira Hippie e a Bernardo Sayão. Justamente. Né? Aí foi meio que havendo uma migração, foi acontecendo ali um fluxo maior na região da 44, que hoje ainda é o boom, né? Apesar que há alguns comentários já de uma
causa dos aluguéis, né? Que anda muito puxado lá na região, né? Você pode falar melhor do que eu, que você está lá. Então já veio assim, um pouco o pessoal retornando um pouco para Bernardo Sayão, o comércio da Bernardo Sayão já está aquecendo um pouco de novo. Inclusive a gente tem clientes lá no Varejo Poste na Bernardo Sayão, tem na 44 também. Então, assim, uma dificuldade dessa questão do aluguel, né, da região da 44. Hoje, para você, isso lá pesa também? Como que é lá? Onde você está lá? A loja lá está em qual galeria? Como o pessoal que quer chegar lá, comprar, como é que funciona? Hoje a gente fica lá na galeria Shopping 44 mesmo, Certo. o nome da galeria. Uhum. E o que você falou assim, em relação ao aluguel é uma coisa que pesa muito, né? E inclusive quando a gente foi começar, a loja era bem pequena. Se a gente tem no Instagram, quem puder olhar o Instagram da Teoria Jeans, dá para ver lá, que a loja era bem pequena e era um aluguel muito caro. Na época, assim, era acho que R$ 4.000. E assim, eu nunca tinha ganhado R$ 4.000. Isso é comum, gente, também. Viu? A gente faz compromisso que nem a gente ganhou esse dinheiro. Nunca tinha visto tanto dinheiro na minha frente, falar a verdade. E aí eu falei assim, rapaz, eu não vou mexer com esse negócio, não. Eu lembro assim, como eu sou hoje, né? Eu sentei num banco lá, cara, e falei, moça, esse trem não vou mexer com isso, não. Como é que eu vou pagar isso? E aí você faz um contrato de 12 meses, né? Os caras não queriam fazer de 6, de 3, não, era 12 meses. E aí, mais um funcionário que ia estar trabalhando lá, né? Uma pessoa. E aí nós... De cara já é uma despesa aí no mínimo de uns 6 mil. Isso, 6 mil funcionários, eu não sei se lá tem tipo um condomínio, alguma coisa assim, mas de cara já é no mínimo 6 mil reais de despesa. Pra quem nunca... Na época. Isso, na época. Hoje eu acho que não acha desse valor lá, mas não acha. Loja? Depende do shopping, encontra sim, sabe? Lá encontra. Lá tem muito aluguel caro, mas tem muitas opções ali para quem quer começar, tem muita opção. Assim, tem um lugar lá que é o boom mesmo, é igual uma cidade mesmo. Tem a avenida principal ali que tem um movimento, é mais caro, e tem os arredores ali que é melhor. Igual no shopping que eu tô hoje é um aluguel justo, cara. Claro. E assim, o ponto que eu tô é bem maior, e assim, devido a o aumento dessas vendas online, para mim, se eu tivesse num shopping, no centro ali, num lugar bom, quanto num lugar mais afastado, não faz tanta diferença. Entendeu? Então, optei por ficar num que tem um aluguel um pouco. E aí, quando você chegou lá na 44, enfim, teve que tomar essa decisão, correr esse risco e tal, mas aí, no geral, deu certo? Foi algo, demorou um certo tempo ali para equilibrar as coisas? Como é que foi essa experiência? Assim, deu certo porque eu tinha outra renda que era da facção, né? Mas assim, foi bom, cara. Deus foi bom demais nessa época, sabe? Porque, assim, sempre, né? Mas nessa época lá, o que eu pensava que eu ia vender no mês inteiro, a gente vendeu numa semana. Sério? Não, agora eu vou ficar rico. Aí deu uma empolgada, né? Veio a lembrança da Perenito que vendeu uma peça, aí numa semana vendeu que era do mês. Topíssimo. Foi top demais. Falei, não, agora no aluguel nós já saímos. No primeiro mês já tá tranquilo. E aí o trem foi só melhorando, cara. Foi melhorando. Hoje tem quanto tempo vocês estão com loja lá? Foi em, cara, eu acho que tem uns 6 anos já. Que 6 anos. 6 anos que a gente tá com loja. Não, então já tá bem estabelecida mesmo, né? Então, não só a loja, mas a marca em si, né? Graças a Deus a gente já tem uns clientes bons, sabe? A gente já tem uma quantidade de venda boa, independente se tem a loja física ou não. A gente já tem uns clientes que compram da gente todo mês. Sabe? Então, quando você começou lá era só calça? Na época, ou não? Era só calça e short, só para menino mesmo, calça e short feminino, só. Aí depois você foi agregando os outros produtos. Isso. Aí hoje a gente já trabalha com vários outros produtos, a gente iniciou até um masculino, também camiseta, body, tops, a gente já tem uma série de vestido, já tem uma série de várias opções de modelo. Então, tá só naquele básico mesmo. Né? Jurandir, então você contou pra gente lá da época da facção, já contou um pouco da loja aí. Na facção você falou que a dificuldade foi aprender lá, né? Lidar com aquele início ali. Na loja, essa experiência de vendas, na Feira Hip, na própria loja lá da 44,
O que você considera que foi a sua maior dificuldade nesses 6 anos de loja, que realmente você falou assim, cara, quando a gente conseguiu superar isso, que a gente começou a ver resultado realmente. Qual foi a maior dificuldade na loja em si? Assim, ó, uma dificuldade grande mesmo é você ter a coragem ali para começar, cara, porque de entrar no negócio mesmo. Uhum. Porque, assim, a dificuldade já não acaba nunca, né, cara? Todo tempo eu acho que as coisas tá difícil, não tá fácil. Mas eu acho que a dificuldade maior foi ali no início de encarar. Pesou um pouco ali, talvez, a questão do capital, porque quando a gente está começando não tem muito capital, isso não... Nossa, isso aí pesou demais, né, cara? Pesou porque às vezes a gente ia tirar dinheiro um pouco da facção. Você tinha facção para te dar apoio, né? Isso, então a minha renda mesmo ficou ali quase 1 ano, quase 2 anos da facção, eu não tirava nada do que eu tinha na loja. Então, o que tinha voltava para a loja. Então, e assim, o que é difícil também é a credibilidade, porque uma marca que está começando ali, os caras falam na cara, não, aqui tem roupa aqui que eu já conheço há muito tempo, que tá quase o mesmo preço da de vocês, entendeu? Então, quando você começa, você não tem muita ali credibilidade, né? Ninguém conhece a sua marca, então... Você falou algo fundamental, né? Porque quando você começa, justamente por não ter essa credibilidade, a marca em si não tem, entre aspas, valor, Justamente. então você está vendendo ali só preço, né? E aí o cara fala assim, ah, sua calça é 50, mas o do outro ali é 45. E ele não está nem aí para tecido, para qualidade, para nada, né? Porque ainda não se construiu esse valor da marca ainda. Então, tem marcas hoje no mercado que às vezes é 600, 700 reais na calça. Mas no jeans, talvez não é muito diferente do Joãozinho da esquina, mas a questão da marca, a construção da marca, do valor da marca em si. Né? E isso também tem valor. E você tocou num aspecto muito importante, porque quando você está começando, as pessoas não vão ver esse valor, não existe esse valor ainda, ele tem que ser construído, e ser construído com o tempo, né? Então aí você tem que meio que brigar com o preço, né? Eu acredito, brigar não pode distanciar dos outros no sentido de preço, mas tem que diferenciar na qualidade. Justamente. É isso mesmo? Isso mesmo. Para fazer diferença, começa por aí. Tem que tentar assim, trazer o melhor custo-benefício ali para o cliente, né? O melhor produto pelo menor preço, cara. E é onde que tem que fazer a mágica e acontecer ali, cara. Porque, como você falou, tem gente do seu lado ali que tá vendendo um produto às vezes R$20 mais barato. Nem a gente entende como que a pessoa consegue fazer, né? E um produto bom. E esse negócio que falou, tem às vezes tem calça de R$600 e você vai ali na 44, você encontra produto, cara, até melhor do que dessas grandes marcas aí, né? Tem a gente que entende, que conhece. Você vê que tem marcas ali que tá começando, que tem uma qualidade, cara, extraordinária, até acima dessas grifes aí. É isso aí. Então você está começando, se atente para essa questão também, né? Desde o planejamento que o Jurandir expôs aqui, ele expôs que ele tinha facção, né? Já tinha uma receita, já tinha um fluxo ali de serviço, o volume também financeiro, né? Que já dava condição para ele tocar os negócios dele em si. E aí ele meio que usou a facção como um apoio, né? Tanto para desenvolver o seu produto, quanto também para bancar o seu produto, porque bancar a loja, né, o custo de loja, o custo de operação dessa loja em si, quem estava pagando ali no início era a facção. Justamente, né? Era a facção. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o empreendedor, quem está começando, Jurandir, ele pensa assim, vou dar um exemplo hipotético aqui. Ele saiu da empresa, ele pegou o acerto dele ali, 20, 30 mil reais, ele vai montar um negócio e ele precisa da semana que vem do dinheiro daquilo ali para ele comer. A verdade é essa, você precisa do dinheiro para comer. Dá certo, gente, dá certo. Tem muita gente que começou assim, a grande maioria, ninguém começa com muito capital, muito dinheiro, não. A maioria é assim mesmo. Só que você fazer um planejamento, porque assim, as coisas vai levar um tempo, não vai ser na semana que vem, não vai ser mês que vem. E às vezes por uma falta de planejamento, uma falta de preparo, de analisar certinho o mercado, a questão, você acaba sendo obrigado a desistir do seu sonho. Porque às vezes 2, 3 meses depois as coisas ainda não fluíram, porque leva tempo, não é porque o produto é ruim, não é porque você não é capaz, mas é porque leva tempo. E às vezes você tem que desistir e voltar a trabalhar para alguém, não que isso seja um problema, mas voltar a abandonar o seu sonho.
desistir do seu sonho. Então, isso eu sempre gosto de bater nessa tecla da importância de se planejar, de se ajustar. Como o Jurandir contou, começou fazendo feira hippie, de repente não estava indo muito bem, teve que dar um passo atrás, replanejar, recalcular a rota, ganhar estrutura, que foi o que ele falou, fui estocando material, fui comprando tecido, fui preparando para quê? Para ele voltar com uma força maior, com uma estrutura maior. Então isso serve de reflexão para a gente, um exemplo vivo, né? Um exemplo real da importância disso, de você se planejar e de preparar bem o cenário para conseguir ter esses resultados, né, Jurandir? Você concorda? Concordo, assim, o planejamento é essencial, né? Igual eu trabalhava no emprego, eu não saí dele para começar a empreender, né? Então eu fiquei, não estou falando que o meu caso, outro caso pode estar de outro jeito, assim, no meu caso, eu trabalhava no emprego, eu não saí dele, eu tinha minha renda ali, comecei a empreender na minha hora vaga, né? Porque você tinha essa segurança, né? Aquela segurança, se tivesse errado, eu não ia ficar desempregado. E aí, depois da transição de facção para a minha marca, também foi a mesma coisa. Eu não abandonei a facção, comecei a fabricar a minha marca, mas eu tinha a facção. Porque assim, ó, eu comecei a tirar um pouco de dinheiro da loja, da minha marca, uns 3 anos, cara. Uns 3 anos. Leva um tempinho, Então, gente. E assim, eu costumo falar que às vezes a gente cresce até para baixo primeiro, né? Às vezes você cria uma estrutura toda ali, às vezes tá perto da pessoa, do negócio começar a fluir, dar certo, a pessoa desiste. Justamente. Isso aí foi muito bom também. Ó. Esse crescer para baixo, a gente seria preparar o terreno mesmo ali. Às vezes você precisa comprar mais equipamento, mais maquinário. O próprio estoque de matéria-prima, isso é um crescer para baixo. São coisas que ninguém vai ver, mas está ali, você está preparando o cenário. Ainda mais no dia de hoje, que é complicado, né? Porque as pessoas hoje são muito ego, a vaidade é muito grande, né? Antes de preparar ali a base, ele está ali comprando uma Dodge Ram, está ali fazendo toda essa estrutura, né? Esses, entre aspas, investimento, ele pensa que é investimento, e aí o negócio dele ali vai minando, porque era a hora dele preparar essa base ainda para que conseguir alçar voos maiores, né? Mas aí, Jurandir, o que você tem planejado para o futuro da teoria? Como você já desenhou um pouco o cenário? Como foi o processo de evolução? E o que você tem visto aí do mercado de vestuário? Vou dar um exemplo, principalmente no sentido de produtos que vêm hoje da China, né? Shein, essas coisas todas. Como que isso afeta? Vocês têm afetado ou não afeta? Como que vocês têm lidado com isso primeiro? Afeta bastante, né? Porque assim, vem os produtos da China, né? Com um preço muito, né? Que a gente não consegue concorrer de forma alguma com isso, né? É um produto bem inferior, mas principalmente nessas plataformas, a pessoa olhando por foto. E é fera, ele faz umas fotos bonitas. Tem muitos memes na internet do ainda. Da pessoa usando o trem pessoalmente e assim, aí a gente tem que competir com isso ainda, né? É um produto assim pela metade do preço, né? É 3 por 1, né? É bem estranho, né? Porque o custo assim, que chega não tem lógica, né? Muitas vezes a matéria-prima aqui fica mais cara. A matéria-prima fica mais cara, porque enquanto às vezes você vende uma calça de 100, você está vendendo 3 por 100. Então é um negócio difícil, mas sim, a gente vem trabalhando com qualidade, com preço agregado ali, tentando fazer um produto o melhor possível, e a gente vem se mantendo no mercado dessa forma. E assim, a gente também tem projetos no futuro bem próximo, porque o foco da gente hoje é atacado, né? Então a gente vende para as pessoas revender, né? A gente vende muito pro Nordeste, vende Minas, então o Pará a gente vende bastante. Então a gente tem um projeto de estar abrindo, expandindo
por varejo também, até aqui na própria cidade, né, de Trindade. Talvez lojas físicas. Uma loja física mesmo. Porque assim, aqui de Trindade, da própria região, que muita gente procura, mas a gente não tem tempo de estar atendendo as pessoas aqui. Então, quem sabe em breve aí, loja da teoria aqui mais perto, né? Já tem na 44, quem sabe aqui mais perto da gente. E é uma linha de raciocínio interessante, né? Porque a gente vê outras marcas. Vou dar um exemplo de um aqui, que é da cidade também, que é a Jandarrua. Eles fizeram isso, né? Bastante. Nós não estamos vendendo nada para o Jandarrua, mas é só dando um exemplo, né? Que eles têm loja espalhada por vários locais, né? E começou muito nessa pegada, era só a confecção, né? Fabricando, vendia atacado, e depois que eles foram abrindo lojas também, né? Então, é algo que uma linha de raciocínio bem interessante mesmo. Trabalhei lá, aprendi muita coisa. Você trabalhou lá? Não é na época de novinha, não? Eu tinha uns 18 anos. Aprendi muita coisa lá, empresa muito boa. A Jandarrua, ela, assim, em Trindade, eu acho que é uma das referências, né? Porque teve outras, como, já que a gente está citando nome, né? Roadcat, de outros segmentos, como a Sunshine, a própria Tatus, né? Que foram ficando pelo caminho, né? E a Jandarrua, além de conseguir atingir o mercado, né? Conseguiu criar o que a gente estava falando, que é o valor da marca, né? Eles criaram a marca em si hoje tem um valor. A pessoa quer comprar a calça da Jandarrua, então tem essa questão. Querendo ou não, tem essa questão. E eles investiram muito para criar essa identidade também, né? É algo que você já citou, que é uma preocupação de vocês também. Eu tive o contato desde o Instagram, o material de vocês no site, e eu percebi que o material também é de muita qualidade, né? Tanto as fotos, há uma preocupação também em criar um catálogo, uma foto bem feita do produto, né? Isso ajuda também a valorizar, a criar esse valor nessa marca também. Porque não adianta, né? Como a gente às vezes brinca, né? Não adianta o produto ser bom, mas está na embalagem ruim. Justamente. Né? Então a gente tem que ser coerente, né? E eu vejo que vocês, pelo que eu já pude acompanhar, tem essa preocupação. Além do produto ser de qualidade, tem essa preocupação também em passar a imagem que ele é realmente de qualidade, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, nessa questão do investimento na marca em si, em marketing, como que é a estratégia, quando que vocês perceberam realmente dessa importância de fortalecer isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. E falar da imagem do produto, a gente talvez ainda nem consegue passar das pessoas a qualidade que o produto tem, entendeu? Porque assim, o produto em si é muito bom e o marketing da gente ainda a gente está trabalhando. Isso, está trabalhando, está engateando aí para dar uma melhorada, né? Então que é algo muito importante. Às vezes tem gente que tem um produto bem mais inferior, mas tem um marketing muito melhor, então atinge resultados muito melhores que a gente. Sim, então o marketing, principalmente hoje com esse crescimento do digital, né? Talvez uma foto que o cara faz um Photoshop, trabalha, faz um trem. Então eu tenho um produto bom, eu fico competindo de igual para igual com a pessoa que tem um produto bem inferior. Só que assim, o marketing, a gente tem um marketing muito assim também, que os próprios clientes fazem pra gente. Sim. Então, porque assim, quando as peças chegam, principalmente a primeira compra, sabe? Dos clientes que fazem a primeira compra, as peças chegam presas, eles mesmos já começam a fazer um próprio marketing pra gente, sabe? Isso é muito bom, né? É muito bom. O marketing mais barato que existe, né? Mais barato e para mim, assim, é o mais eficaz que tem. Com certeza. Porque se eu te indicar aqui em alguma coisa, é muito mais chance do que você tá fazendo um patrocinado ou um marketing em outro lugar. A pessoa está confiando numa pessoa que está falando. Sim. As outras estratégias funcionam, só que o custo dela acaba sendo maior do que você trabalhar a sua própria base de cliente mesmo, né? Então, a melhor estratégia de marketing começa com um produto bem feito, de qualidade, porque o produto em si, ele mesmo já vai se vender, né? Já vai criando essa recorrência. E aí você vê, mas assim, que não é o caso lá de vocês, você vê lá,
as fotos muito bem feitas, né? Então, assim, tem gente, não é o caso de vocês, mas tem gente que diz, não preciso fazer uma foto com o modelo, não, eu faço aqui qualquer jeito, vou ali no provador, eu tiro e tal. E isso dá uma diferença, né, Jurandir? Querendo ou não, valoriza o seu produto ali também, né? Passa uma imagem totalmente diferente. Uma imagem né? profissional. E assim, tudo que você for fazer, quanto melhor você fizer, melhor vai ser ali o resultado. Com Então, certeza. tudo que você puder fazer para melhorar a imagem ou a qualidade do produto, você tem que estar procurando fazer. Top, top. A gente está já quase caminhando no final aqui, Jurandir, já 45 minutos, para a gente não estourar muito nosso tempo, para a gente deixar um bloco final aqui. Eu acho que a gente já somou muito, já conseguiu compartilhar muita informação sobre as suas experiências, sobre o dia a dia, principalmente da facção, de quem quer produzir, né, os seus produtos. Mas eu queria deixar nesse bloco final mais para as questões das considerações finais mesmo. Tanto para quem está nos assistindo, que ainda tem dificuldade, que ainda tem vontade, mas não sabe nem por onde começar, né? Queria que você deixasse uma palavra final aí, uma dica, uma orientação, talvez até um passo a passo, né? Porque a gente fala que não tem receita de bolo, né, gente? A gente tem que ir tentando. Mas, assim, quem já vivenciou isso, querendo ou não, tem um pouco mais de facilidade, né? Porque já estava ali no dia a dia. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais, o que foi difícil para você, que se hoje, com a experiência que você tem hoje, com a cabeça que você tem hoje, você faria diferente, né? Às vezes, se estivesse começando hoje, daria mais importância para isso, mais importância para aquilo. Então, eu gostaria que você fizesse um comentário, uma consideração final nesse sentido aí. Então, assim, para quem quer começar a empreender, né? Cara, não espera a hora certa que ela nunca vai chegar. Então, começa com o que você tem aí e vai para cima mesmo, não tem jeito não. E vai faltar conhecimento, procura. Tem muita gente aí que está disposta a ajudar, cara. Tem muita gente boa nesse mundo ainda que consegue compartilhar o conhecimento aí. Então, começa e vai buscando conhecimento e vai melhorando devagar, né? Para quem quer começar com facção. E assim, hoje, para quem quer começar com vendas, né? Vender a própria marca, e quem às vezes já tem facção, que está no mesmo processo que eu estou passando e quer começar, porque às vezes muitos colegas meus saiu de costura, foi mexer em facção, e às vezes eles até me pedem algumas dicas, tá? Então, o que acontece hoje, para quem quer começar hoje a vender, não precisa o cara ir para uma loja pagar um aluguel caro. Entendeu? O cara pode começar na internet, no digital vendendo, que tem um custo bem menor. Às vezes aquela dificuldade que eu passei toda na feira VIP, ele não vai precisar, ele vende dentro da casa dele, entendeu? Porque assim, hoje a gente já vende, a gente tem um atendimento online aqui em Trindade, então a gente vende o Brasil inteiro, cara. Sem pegar chuva, sem pegar lama na canela, sem passar por toda a dificuldade que eu passei. Então hoje é lógico que a concorrência é maior, mas é um pouco mais fácil, né? Então, é isso que eu deixo de conselho. Você acredita, dentro dessa linha de raciocínio sua aí, é mais fácil uma pessoa que conhece o processo de produção lá da facção e tal, conseguir desenvolver um produto, uma marca própria, do que uma pessoa que só revende, por exemplo, alguém que compra de várias marcas, uma loja, multimarcas, né? Vamos pensar na loja hoje, a pessoa que já tem uma loja física já, só que é multimarcas, ela compra para revender. E de repente ela quer lançar um produto próprio, uma marca própria também. Nesse caso, seria mais interessante essa pessoa buscar uma facção para fazer, ou ela, de repente, tentar mesmo iniciar esse processo e fazer por conta própria? Assim, eu conheço casos de pessoas que começou a fabricar sem conhecimento nenhum e hoje está estourado, entendeu? Então, não tem, varia de caso para caso, né? Não vou citar nome de marcas, mas eu conheço pessoas que não entendem nada. Até começou a fabricar comigo mesmo, facção, chegava lá, deixava o corte, não sabia nada de produção nenhuma. E hoje está estourada, tá lá vendendo mais de 10 mil peças por mês, então tá rico, entendeu? Uma pessoa rica mesmo. Então, acho que não tem um certo.
sabe? Aham. A pessoa tem que procurar isso. Assim, é lógico que se ela tiver, quanto mais conhecimento ela tiver de produção, Vai mais facilitar. facilidade ela vai ter, porque menos pessoas vão poder tirar proveito disso. Porque tem Sim, muitas sim. pessoas que Porque você tinham. já tem um conhecimento mesmo. Isso, assim, igual eu, quando as pessoas sabiam que as pessoas não tinham conhecimento nenhum que queria começar, cara, eu ajudava da melhor forma possível, entendeu? Eu cobrava o preço justo, fazia da melhor forma. Mesmo que entende com que não entende, eu prestava o serviço de qualidade para todos da mesma forma. Então, é começar mesmo e ir procurando evoluir. Então, assim, pessoal, a dica para você, você quer começar, não sabe de nada, nada, tem vontade. Tenta buscar conhecimento, colar em alguém que saiba, alguém mais próximo, que saiba, que tenha, que seja honesto, né? Porque não só nesse segmento, mas em qualquer segmento que seja prestação de serviço, né, você vai achar bons e ruins profissionais. Então, tenta colar na pessoa certa, achar um apoio que seja no sentido de conhecimento, no sentido de uma facção legal. Não estou falando de facção, mas existe tanta coisa mais aí, né? Ixi, Modelista, corte, existe a parte de silk, bordado, cara, tem demais. Tem uns 30 processos É. aí, quase. E eu mesmo não domino, eu tô falando assim por alto do que eu tenho noção, né? Mas eu tenho certeza que tem muito mais coisa que nem eu sei. Então, é importante você primeiro tentar se aproximar, fazer um bom relacionamento, um network que você comentou, né? E isso não vou dizer eliminar os problemas, mas vai diminuir, vai diminuir. E aí você vai ajustando. Como o Jurandir comentou aqui, não existe receita, né? Cara, tem que começar a ir ajustando o processo, deu ruim aqui, corrige, talvez faz em escala menor, acho que é uma ideia interessante, né? Se der erro, o prejuízo é menor. É menor, faz uma escala menor, faz um corte menor ali, faz um teste, coloca para vender, vê a aceitação do seu público também. Porque eu também falo assim que não existe produto ruim. Todo produto, entre aspas, ele é vendável, né? Agora, às vezes, é região. Não adianta que eu querer fazer, sei lá, aqueles vestidos todos floridos que é usado lá na África, lá naquela região, eu querer fazer aqui que não vai vender, mas não vai ser igual lá. Não vai ser igual lá. Ah, fazer roupa lá do japonês, chinês, aquelas roupas deles lá. Vai vender, mas não vai ser igual lá. Então, depende muito disso, estudar o mercado. Ah, fulano tá ganhando dinheiro com jeans, vou fazer jeans também. Cara, às vezes o canal é outra coisa, vai por outro segmento. Estuda o mercado, analisa o mercado primeiro, tá? Então essa é a dica também que eu gostaria de deixar, de somar com vocês aqui também. No mais, quero agradecer, Jurandir, por compartilhar o conhecimento conosco aí. Agradecer cada um que esteve aqui conosco. Deixo aberto novamente a palavra contigo. Às vezes você quer mandar um recado aí para a esposa, para a filha, para os colaboradores lá, pode ficar à vontade aí também, meu irmão. Só deixar um abraço aí pra galera que acompanhou a gente, que vai acompanhar aí à frente. Isso. Todo mundo com Deus aí, um forte abraço. Deixa as redes sociais lá na teoria. Deixar as redes sociais @Teoria Jeans no Instagram e Teoria Jeans Oficial no Facebook. No Facebook. Isso aí. Depois você vai lá, pessoal, acompanha lá. Esse episódio vai ficar gravado também, então você pode depois compartilhar aí com seus amigos, né? E espero que a gente tenha compartilhado com vocês um pouco aí do nosso conhecimento. Deixo também aberto aqui, alguém tiver alguma dúvida, pode chamar no pessoal, nas nossas redes aí também. Eu acho que o Jurandir também vai tá aberto na medida do possível aí também, né? E a gente quer estar somando com vocês aí também. Esse espaço foi pensado nisso, para a gente poder somar conhecimento mesmo, tá? Isso aí, deixar um abraço para vocês. Daqui a um dia a gente está voltando com mais um episódio aí do nosso podcast. Obrigadão, pessoal.